Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Talvez vocês tenham percebido, né? Dei uma sumida, fiquei 6 meses meio afastado dos trabalhos, reavaliando todo o nosso processo. Nós estamos entrando agora numa nova fase desse trabalho de divulgação do taoísmo, de divulgação do conhecimento oriental, e era necessário fazer uma parada para ver tudo que foi feito nos últimos 30 anos e começar a pensar nos próximos 30 anos. Então tivemos que parar com os vídeos. A revista Daodia, inclusive, não saiu essa última edição em junho, e agora nós estamos já prontos para começar essa nova fase. Inclusive eu pretendo voltar aos atendimentos terapêuticos, primeiramente numa fase online, né? É uma coisa que muita gente tem me pedido para retomar os atendimentos. E quando havia consultório, né, quando trabalhava no consultório, a gente ajudou muita gente a eliminar esses problemas, essas encruzilhadas da vida, a superar uma série de circunstâncias que atrapalhavam sua vida, seu desenvolvimento. E esse trabalho pode ser feito online, de forma online. Eu acho que é interessante, né? Nós vivemos uma época de crise, e eu acho que expandir o alcance desse trabalho eu acho muito importante. Desse modo, revendo alguns casos antigos, revendo alguns atendimentos que eu fiz quando tinha consultório, eu me deparei com algumas coisas que eu acho que seria interessante colocar nesse vídeo, para que você tenha uma reflexão a respeito disso. Muitas vezes nos encontramos numa situação limite e que nós percebemos que não temos saída, que não sabemos para onde ir, o que fazer, né? É uma daquelas entroncamentos da vida da gente que atrapalha tanto a nossa vida emocional, a nossa vida afetiva e a nossa saúde também. Porque nós ficamos naquele impasse, aquela tensão e sem saber para onde ir, o que fazer. Nesses casos, a melhor coisa que se pode fazer é tentar enxergar o seu problema de um outro ângulo. O problema é com alguma pessoa, procure se colocar no lugar dessa pessoa e ver sobre outro ângulo. Ou sobre um ângulo oposto, ver os dois lados da questão. Isso é muito importante. É difícil de fazer, mas é muito importante. Porque quando nós vivemos um momento de crise, nós focamos tanto a nossa atenção que nós não enxergamos mais nada ao redor. Então a solução muitas vezes está aqui do lado, né? Mas a gente não percebe, porque estamos focados numa única direção. Então, quando você tiver com um problema desse, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar mudar a direção do seu olhar, mudar a direção da sua atenção, olhar um pouco mais em volta, abrir um pouco a sua visão. Isso é muito importante para você conseguir enxergar não apenas um jeito de sair da situação, como de repente enxergar a situação com outros olhos. Muitas vezes a coisa não é tão feia quanto parece, né? A nossa mente, ela trabalha muito nesse aspecto, e muitas vezes nós ampliamos muito mais o problema do que o problema realmente é. Existe um exemplo muito legal. Quando eu era jovem, disputei muitos campeonatos de xadrez. E campeonato de xadrez, você sabe, os jogos duram 2, 3, 4 horas. Né? Já cheguei a jogar mais de 4 horas em campeonato simplesinho, né? Mais 4 horas de jogo. E aí o que acontece? De vez em quando você tem que dar uma levantadinha do tabuleiro e esticar as pernas, né? Dar uma volta, tal, porque fica muito tempo sentado assim, é muito ruim para as costas e acaba tirando a sua concentração. Então você levanta, dá uma esticadinha, dá uma espreguiçada e aí você volta para o seu lugar. Nessas ocasiões, quando eu me levantava para dar uma esticadinha, o que eu fazia? Eu dava a volta na mesa e eu olhava o jogo sob a perspectiva, né, sobre a ótica do meu oponente.
só existem dois lados no xadrez. Mas é inacreditável a sua percepção do jogo quando você olha pelos olhos do oponente. Né? Normalmente nós fazemos isso do nosso lado, tentando antecipar as jogadas do oponente. Mas a partir do momento em que você olha o jogo do ponto de vista dele, a coisa muda bastante. Você começa a enxergar buracos na sua estrutura, forças na estrutura dele, buracos na estrutura dele também, coisas que muitas vezes você não tinha percebido quando estava do lado de lá. Então, olha, uma mudança geográfica, né? Eu só mudei de lado assim e vi com outro ângulo o jogo. Já causa uma diferença muito grande. Então eu procurava levantar, olhar o jogo da lateral para poder enxergar os dois campos ao mesmo tempo e depois ir do lado do oponente e enxergar o tabuleiro do ponto de vista dele. Esses dois ângulos de visão aumentavam muito a minha percepção do que estava acontecendo. Principalmente quando a coisa estava meio feia, né? A gente está meio apertado e sendo pressionado. É a melhor hora para levantar e ver o jogo de uma outra forma. E na vida é assim também. Sempre que você tiver algum problema que parece insolúvel, procure observar isso de uma outra forma. Procure pensar diferente. O que é bastante difícil quando você está sob pressão, no centro do furacão, é uma coisa complicada. Né? Para isso que existe o trabalho terapêutico. A função do terapeuta é ajudar as pessoas a enxergarem outros ângulos do problema. Isso pode ser feito com um amigo, pode ser feito com um parente, alguém que você confia, alguém próximo de você. E uma coisa também muito importante, quando você fizer esse trabalho, né, seja com o terapeuta, com um amigo, com um familiar, é muito importante que você ouça. Parece estranho falar isso, mas muita gente procura o apoio e não quer enxergar o outro jeito. Fixou uma ideia na cabeça e ela não quer pensar de uma forma diferente. Então o que acontece? Se você está buscando um auxílio, se está buscando, está com boa vontade de encontrar outros ângulos, escute, presta atenção, não descarte nada do que for dito, nada do que passar na sua cabeça. Muitas vezes, a própria pessoa vai descobrir a saída apenas contando o que está acontecendo com ela. Apenas quando ela escutando ela mesma dizer o problema, muitas vezes aparece aquele estalo e ela acha a solução. Não precisa nem ter palpite de outras pessoas. Apenas o jeito dela falar. Né? Apenas o jeito dela extravasar. Então isso é muito, muito interessante. Mas você tem que estar de coração aberto, totalmente sincero, escutar bem e levar em consideração todo aquele processo, né, de você colocar para fora e escutar as sugestões que vêm de outro lado. Não se esqueça, ninguém resolve seus problemas a não ser você mesmo. Então a maior parte dos problemas que as pessoas têm vem da sua visão de mundo. A partir do momento em que você conseguir enxergar outros ângulos, você vai ver que o problema vai mudar, vai diminuir ou vai até desaparecer. Porque você começa a entender como isso funciona. Né? A gente não pode ficar mudando o mundo, a gente pode mudar a nós mesmos. Então toda solução de problema passa pela alteração de si mesmo. Passa por um autoestudo e um autodesenvolvimento. Isso é muito importante. Tem muita gente aí querendo mudar o mundo, mas ninguém muda o mundo sem antes mudar a si mesmo. Isso é fundamental na nossa vida. A primeira responsabilidade, eu diria até a única responsabilidade que nós temos perante o mundo é com nós mesmos. Quem nós somos? O que fazemos? O que pensamos? Como agimos? O que sentimos? Cada um cuidar do seu quintal, a coisa fica melhor.
Então é fundamental que você faça essa autoanálise, que você expanda seus horizontes, comece a enxergar as coisas de vários ângulos diferentes. Isso vai te ajudar muito a solucionar alguns problemas que para você são insolucionáveis, né? Que não existe nenhuma resposta e, na verdade, a resposta pode estar muito, muito perto. A verdade, a resposta pode estar dentro de você. Essa é a mensagem. Eu achei que isso era bastante importante, né? Porque é um caso muito recorrente que aparecia no meu consultório. E quando a gente começa a abordar a questão sobre outros ângulos, muitas vezes o cliente ele para e começa a refletir, a cair em si sobre aquilo que a gente está falando. É um processo muito interessante. E a partir daí ele consegue obter as respostas que precisa. Então veja, nenhum problema é insolucionável. Pense sempre nisso. A coisa está muito ruim agora, amanhã não vai estar mais. Essa é a natureza do universo, a eterna mutação. Então você tem que fazer o quê? Você tem que observar em volta como as coisas estão em volta e alargar a sua visão. Sempre. Para que você possa compreender melhor a situação e poder resolvê-la de modo apropriado. Certo? É isso. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, né? Dê o seu like e faça o seu comentário. A partir de agora estou de volta, estou lendo todos os comentários. Então diga o que você achou, situações que você passou, dúvidas a respeito do que a gente fala e vamos responder a todos direitinho. Tudo bem? Obrigado então e até mais.